Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Movimento Viver de Arquitetura. Aqui você aprende a chegar aos 10k de faturamentos mensais no seu escritório de arquitetura, sendo ele físico ou home office. Eu sou Yasmine Weissheimer e o tema da nossa aula de hoje é Fechei um projeto e agora? Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente fecha projetos e principalmente o primeiro projeto, né? Quem aqui tem dificuldade na hora de fechar um projeto ou tá aí fechando o seu primeiro projeto? Coloca eu aí para mim saber. Mas o fato é que existe sim uma maneira da gente ser muito mais assertivo, da gente não cometer erros e principalmente fazer exatamente aquilo que nos protege. Né, com relação a pagamentos, com relação a o que eu devo entregar para o meu cliente e tudo mais. Então, hoje na aula a gente vai falar um pouquinho sobre todo o passo a passo necessário para você conseguir fechar o projeto da maneira certa e você realmente realizar ele da maneira certa também, né? Não apenas saber o passo a passo, como conduzir todo esse processo de projeto, mas também saber que você fez da maneira certa, que o que você fez está certo, que você tem os deveres, mas também tem os seus direitos, né? Porque quando a gente não tem muita noção se o que a gente está fazendo está certo, realmente esse é o caminho, qualquer cliente que se apareça querendo se aproveitar de alguma maneira, a gente já fica totalmente inseguro. E tem muita gente que adora pedir algo que não está incluído, atropelar a ordem das coisas, e isso acaba prejudicando demais a nós, né? No fim das contas, prejudica somente a nós, porque entregar o projeto para o cliente, a gente vai entregar. Agora, como é que eu devo conduzir? Né? Quais são os primeiros passos para mim? Assim que eu fechei o projeto, o que eu faço primeiro? Depois, como é que eu conduzo as reuniões com o cliente? Né? O que eu devo fazer primeiro? Tudo isso a gente vai falar hoje. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí no chat que eu respondo aí durante a live. Combinado? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter muita atenção é jamais comece qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer ideia, qualquer croquis, qualquer levantamento, qualquer coisa, gente, sem antes assinar o contrato. Você tem que ter um contrato com o seu cliente. E é entrada para cá, contrato para lá, né? Recebe uma entrada do cliente. Eu sempre gosto de pedir de 25 a 30% de entrada pelo projeto, mas a primeira coisa, né? Nem vou falar do cliente entrou em contato, pediu proposta. Hoje nós vamos pular essa etapa e vamos começar direto no projeto. O cliente falou, Yasmine, projeto está fechado. Vamos dar início no nosso trabalho. Primeira coisa que você tem que fazer é a parte burocrática. Pega com o seu cliente as informações dele, pessoais, né? Nome, CPF, endereço, profissão. Pega todos os dados, preencha um contrato com todas as informações de projeto, com tudo que você de fato vai executar para esse cliente, porque é muito comum a gente apresentar uma proposta para o cliente, não fazer contrato, né? Já começar a trabalhar para esse cliente. E aí, um certo momento, acontece do cliente falar: ah, mas isso aqui não estava incluído no projeto, no orçamento? Mas como assim? Eu entendi que você ia fazer isso também. E aí, você não tem nada para provar que você não foi contratado para aquilo. Principalmente execução e acompanhamento de obra. O cliente adora falar que está pagando por esse serviço, quando na verdade, muitas vezes ele não está. E se você não tem um contrato para falar para ele, meu amor, consulte o seu contrato que você verá que não está incluído, você fica sem saber o que fazer. E aí muitas vezes é melhor fazer aquilo que ele pediu
do que criar aí um transtorno, alguém que vai acabar falando mal de você e você não tem nem como provar, né? Porque nós podemos ser honestos, mas não significa que as pessoas que vão comprar o nosso projeto vai ser. A gente pode acontecer de pegar alguém que não vai ser honesto com a gente. Ninguém tá livre disso. Então, sempre faça o contrato com o seu cliente. E é muito importante que nesse contrato conste todas as informações, né? Todas as suas responsabilidades, todas as responsabilidades do seu cliente e principalmente tudo que você vai executar nesse projeto. Então, se você vai fazer a sala, é a sala. Se você vai fazer a sala, o quarto, o banheiro, descreva tudo, coloque as etapas do projeto. Quanto mais informações você colocar no contrato, melhor, né? Inclusive, alunos do Arquiteto 10K recebem os modelos de contrato pronto. Mas se você não tem, monta o seu contrato, que é fundamental. Bom, e outro ponto muito importante, que não é apenas ter o contrato com o cliente, eu gosto muito de ler o contrato com o meu cliente. Então, marca uma reunião, né? Então, fechou o projeto. Qual é o próximo passo? É a reunião inicial. Nessa reunião inicial, você pode estar fazendo a assinatura do contrato, você pode também já fazer o briefing de projeto e caso você tenha que realizar um levantamento, você já pode fazer o levantamento também. Então, nada de visitar um cliente que ligou, né? Oi, fulana, tudo bem? Eu gostaria muito de fazer um projeto, eu quero que você venha até a minha casa para dar uma olhada. E aí você sai do seu escritório, né, da sua casa, vai até o cliente, fica lá 2, 3 horas escutando ele, fica fazendo levantamento para tudo quanto é lado e sai de lá sem ter a menor garantia que ele vai fechar aquele projeto. Isso está errado. Você não pode fazer levantamento. Você não pode fazer nenhum tipo de serviço sem antes ser contratado para isso. Então, o contrato que eu tô falando, o cliente já olhou a sua proposta, ele já sabe o seu preço, ele já disse que ele quer o seu trabalho. Aí você vai para uma reunião onde você vai sentar com ele, leia o contrato com esse cliente, explique para ele as cláusulas, porque a gente sempre tem que pensar que o nosso cliente é uma pessoa leiga, né? Porque ele não é da construção. São poucos os clientes que a gente atende que vão ser da construção. Então, leia o contrato com ele, explique o que significa cada um dos itens. Explique que não está incluída no projeto a execução da obra, nem o acompanhamento. Deixe muito claro, porque quando ele te ligar para cobrar que você não foi na obra, você vai estar tranquilo, né? Com a alma lavada. Você lê o contrato com ele, no contrato não consta e você não tem essa obrigação. E aí ele pode estar só tentando tirar proveito, né, da nossa ingenuidade. Então leia esse contrato com o cliente, leia com atenção e aproveite para já fazer o briefing com ele, né? Então já senta, conversa com ele, faz o briefing, os mínimos detalhes. Ah, e um outro detalhe bem importante. Quando eu entrego o contrato para o cliente, eu também entrego para ele um cronograma. Nesse cronograma, eu coloco todas as datas que a gente vai ter reuniões e todas as entregas do meu cliente. Então, por exemplo, reunião 1, reunião de briefing e coleta de informações, que pode ser essa reunião, ou caso o cliente não tenha tempo naquele dia, né? Porque não necessariamente a reunião de briefing precisa ser junto com a reunião de assinatura de contrato. É importante eu assinar o contrato quanto antes para firmar aquele negócio para o cliente, né, ficar comprometido comigo. Então, se caso o cliente não possa naquele dia, o quanto antes, assina o contrato com ele e marca então o briefing para um outro dia. Mas nessa assinatura de contrato, você tem que receber uma entrada pelo seu projeto e você também pode já entregar um cronograma para ele. Esse cronograma vai dizer as datas das reuniões de vocês, as datas das entregas, né? E por que fazer isso? Isso vai trazer segurança para o cliente, em primeiro lugar, né? Ele vai ficar super seguro, que ele sabe quando vão acontecer as reuniões
Isso vai trazer um profissionalismo muito bacana e uma autoridade muito bacana para você. Porque aí o cliente vai entender que ele está falando com um profissional sério, que tem processos, né? Que tem controles no seu escritório, que tem data para fazer os projetos. Porque você pode achar que não, mas eu já tive muitos clientes que quando viram o cronograma falaram assim: ah, Yasmin, que coisa boa ter esse cronograma, assim a gente consegue se organizar. Eu já contratei profissionais que não me falavam nada e aí passavam dias, meses, eu não tinha ideia quando é que eu iria receber alguma coisa. Então isso traz muita credibilidade para nós. Então entregue esse cronograma junto. Depois, faça então a reunião de briefing, né? Nesse dia da reunião de briefing, é importante que você converse com o seu cliente com bastante atenção, gente. O briefing não é algo para ser enviado por e-mail, nem enviado por WhatsApp e nem feito às pressas. O briefing mal feito, ele é responsável por cerca de 90% do seu retrabalho. O que é o seu retrabalho? É você ficar alterando esse projeto milhares de vezes, porque o cliente nunca está feliz com ele. E você fica lá desperdiçando muitas horas, né? Porque se por acaso você calcula, e eu espero que sim, calcula da maneira certa o valor do seu projeto, você faz o quê? Pega uma planilha e lista todos os projetos que você vai entregar para esse cliente. Nessa listagem, você especifica quantas horas você vai gastar em cada um daqueles itens do projeto. Em cima disso, você vai calcular o valor daquele projeto, né? Baseado sempre na sua hora. E aí você passou a proposta para o cliente. Quando eu faço um briefing mal feito, o primeiro retrabalho que eu vou ter vai ser esse. Por quê? Porque eu conversei tão rapidamente e de forma tão vaga com a pessoa que eu vou ter que refazer o projeto. Ela vai olhar para aquele projeto e ela não vai gostar. Por quê? Porque você não conheceu ela a fundo, né? Você não entendeu realmente a necessidade do cliente. E, gente, pensa só, né? O cliente acabou de te contratar. Você nunca viu essa pessoa antes. Você precisa ter um esforço, no mínimo, de uma hora e meia para conseguir perceber como é que essa pessoa funciona, quais são os gostos dessa pessoa, porque você nunca viu ela antes, né? Não espera que você vai conversar 5 minutos e já vai conseguir fazer uma leitura espetacular da pessoa. E outro detalhe também, normalmente, né, o cliente não fala exatamente o que ele quer. Por quê? Porque ele não tem muita noção do que ele quer. Alguns têm certeza, mas a grande maioria nunca contratou um arquiteto, não sabe como é que é o trabalho de um arquiteto, ou talvez vai morar em um lugar que nunca morou, né? Por exemplo, sempre morou em casa e de repente comprou um apartamento. E aí a pessoa não tem noção de como é viver em um apartamento. Então ela não vai saber exatamente o que ela quer, mas cabe a você fazer uma boa interpretação desse cliente, né? Então hoje o nosso briefing aqui, ele tem muito sobre o estilo de vida do cliente, os gostos, né? Como é que são os hobbies dessa pessoa, como é que é o dia a dia dela, o que ela faz dentro da casa dela, né? Quais são as atividades que ela tem quando ela está em casa. Se ela fica muito tempo em casa, pouco tempo em casa, se ela tem família, se ela não tem, se ela é uma pessoa mais prática, né? Ou é uma pessoa mais detalhista, se é uma pessoa que valoriza muito a beleza, outras já valorizam mais a praticidade dos materiais, as cores. Já aconteceu milhares de vezes do cliente sentar na minha frente e falar assim: ah, Yasmin, eu gosto de tons beges, né? Eu gosto de coisas beges. E aí eu começo a mostrar as imagens de referências e a pessoa gosta de outra coisa, que não tem nada a ver com bege. Por quê? Porque essa pessoa nunca parou para olhar o que ela realmente gostava. Ela simplesmente, aleatoriamente, gosta, né? Mas ela nunca parou para pensar exatamente o que ela quer.
Quando ela começa a olhar imagens de referências, e eu recomendo que vocês tenham várias imagens e vão passando essas imagens para a pessoa, e à medida que a pessoa vai olhando, você vai perguntando: gosta desse ambiente, não gosta? Gosta dessa cor? Gosta desse material? E aí você vai induzindo a pessoa a conversar. E o briefing, gente, ele pode ser algo super tranquilo. É uma conversa com o cliente. Não é algo engessado, né? Algo você aí, eu aqui. Eu faço as perguntas e você responde. Não. O briefing é algo solto, é algo leve, é uma conversa. É um momento agradável para você e para o cliente, né? Mas é muito importante que você se atenha aos detalhes. O estilo da pessoa, o perfil dela. E aí também você pode aproveitar e já fazer o seu levantamento, né? Se você tiver alguém na equipe, enquanto a pessoa faz o levantamento, você realiza o briefing. Por quê? Porque nós temos que sempre pensar como eu posso otimizar o meu tempo. Como otimizar o melhor o meu tempo, né? Por quê? Porque nós trabalhamos através das horas, né? Tantas horas trabalhadas é o que me permite entregar mais ou menos projetos, fechar mais ou menos clientes. Então, quanto mais rápido eu realizo as atividades, claro que não passando por cima do que é necessário fazer com calma, que é o caso do briefing, mas melhor, né? Quanto mais rápido eu produzo, mais lucro eu tenho, logo mais resultados eu tenho no meu escritório. É uma conta de matemática, né, gente? E aí aproveite também para tirar as fotos, né? Tirem muitas fotos do ambiente, foto do teto, foto do chão, foto das paredes. Faça já levantamento técnico de tomadas, de pontos de luz, pé direito, né, janelas. Já faz um levantamento de tudo. De tudo. Tira as fotos, faça vídeos e faça o briefing com o cliente e já assina esse contrato. Faz tudo de uma vez só. Aí depois dessa primeira etapa, aí é que vai começar a parte de projeto de fato. Então, algo que eu sempre faço também é criar um grupo de WhatsApp com os clientes, porque normalmente eu atendo casais. Então, eu crio um grupo, eu e os proprietários, né, os donos, os clientes. Crio um grupo no WhatsApp. Toda a comunicação vai acontecer ali, naquele grupo. E por quê? Porque aí você concentra a informação em um lugar só. Isso é bem importante. Se você já tem equipe, melhor ainda, porque aí você insere as pessoas da equipe que estão responsáveis por aquele projeto e aí todo mundo fala a mesma língua e entende a mesma coisa. E tem registrado tudo o que acontece, né? Então você pode colocar no grupo ou conversar por e-mail com o cliente. Mas hoje, particularmente, os meus clientes sempre me mandam mensagem no WhatsApp, né? O e-mail é muito pouco usado. E aí, só depois que você tem o briefing, que o cliente começou a te pagar, né? Porque aí você pode dividir esse pagamento ou em algumas parcelas, ou, né? E aí você pode condicionar a entrega dos projetos, ou você pode pegar cheques do cliente, ou você pode receber à medida que você finaliza os projetos. Também funciona super bem, né? Mas é só depois que você receber uma entrada, que você tem o contrato assinado, que você vai começar projeto, briefing, levantamento, certo? Isso tá claro para todo mundo, né, gente? Porque eu escuto muito arquiteto fazendo levantamento, fazendo estudo. Eu lembro que milhares de pessoas me pediam: ah, Yasmine, pois é, eu comprei um terreno e eu só queria primeiro fazer um estudo para ver se eu gosto, né? Para ver se vai caber a casa que eu quero. Gente, nada de ficar fazendo estudinho de graça para os outros. Só um pouquinho. Vamos se respeitar. Fazer um estudinho, né, um desenho, é o meu trabalho. Eu levo horas para fazer isso e eu preciso receber para isso. Ou por acaso a gente virou ONG e não sabia, né?
Ficamos aí prestando serviço gratuito para o universo, para ajudar as pessoas, projetos de graça. E aí a luz vem e paga minhas contas. Não, nada disso, nada de fazer estudo. Só que muitas vezes tem pessoas, gente, que não sabe que o nosso trabalho é o projeto. Eu não sei, eu acho que eles pensam que a gente estrala o dedo e aparece um projeto. Mas enfim, prefiro acreditar que tem pessoas que realmente não sabem o que a gente faz. Então a gente deve explicar, né? Claro, não precisamos ser agressivos com a pessoa. Isso aqui é um papo aqui entre nós. Mas se posicione. Você não faz desenho de graça. Você não faz estudinho. Você não faz teste de graça. Você não fica fazendo visita na obra de graça. Não. Tudo tem que ter preço, é o seu trabalho. Combinado? Bom, mas então agora comecei o meu projeto, então, de fato, né? Tenho meu briefing, tenho meu levantamento. Alguém me perguntou aqui quando o projeto é online. Quando o projeto é online, vocês podem contratar um colega para ir fazer o levantamento na cidade, né? Hoje existem aí milhares de arquitetos que você pode contratar para ir lá fazer o levantamento em uma cidade que não é a sua cidade. Ou o cliente vai te mandar a planta e você vai fazer baseado nessa planta. Ou o cliente vai tirar as medidas e vai te passar. Essas são as possibilidades, tá? E quando é perto de você, claro, você vai lá e faz o levantamento. Bom, agora vou começar o meu projeto, que é o estudo preliminar, né? Então, como é que a gente faz aqui? A gente separa. Então, a gente tem uma pasta hoje de referências de projetos. Sempre que a gente está lá olhando o Pinterest, olhando o Instagram e a gente vê uma referência que tem a ver com o nosso perfil de projeto, a gente vai salvando naquela pasta. E aí a gente sempre tem um banco de dados de referências, né, para pesquisar. Só que, claro, a gente também pede para o cliente mandar as referências dele, porque é bem relevante que ele mande as referências dele. E mais aquelas imagens que ele gostou no briefing. Junto tudo e aí a gente começa a trabalhar no estudo preliminar. Se for uma casa, a gente trabalha planta baixa e fachada simultâneo, né? A gente vai fazendo a planta, já vai olhando o 3D e aí a gente faz aquele trabalho de vai e volta. Faz a planta, né? Distribui os ambientes de forma bem funcional, levanta o 3D, olha como é que tá ficando a fachada. Daí trabalha um pouco mais na fachada, né? Porque levantar a planta direto normalmente não vai ficar maravilhosa a fachada. E aí a gente começa a trabalhar nessa fachada. Puxa um volume pra cá, um volume pra lá, coloca uma pedra aqui, um detalhe ali. E aí depois que fechou a fachada, volta pra planta e finaliza essa planta. E aí depois finaliza o 3D, né? E aí e quando é o interiores, a gente já trabalha na planta primeiro. Primeiro colocamos os móveis fixos, todos, né? A parte de funcionalidade da casa. Levantamos esse 3D. Colocamos os móveis soltos. E depois a gente vai trabalhar nos materiais. Revestimentos, né? As cores. E por último, as decorações. Depois de tudo modelado, a gente vai para renderização. Então, a gente renderiza todas as nossas imagens. Gente, eu não gosto de projetos sem render, tá? Eu acho que não é legal. É minha opinião, tá? Minha opinião. Por que que eu não gosto, tá? Eu tenho um motivo para não gostar. Porque teve uma época que eu resolvi não fazer mais render. Na verdade, não fazer mais render, não. Eu comecei a cobrar do cliente o render, né? Porque quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem tá vendo a primeira vez a minha live, coloca eu aí. Gente, eu já tô há 8 anos batendo cabeça com o meu escritório, né? Nada do que eu falo aqui, eu tirei de livro. Tudo eu vivo no meu dia a dia, aplico, erro, arrumo, melhoro, né? Não tem papo furado aqui. Aqui é a experiência do dia a dia. Que bom, seja bem-vinda! Olha aí, a Rafa também, bastante gente chegando novo. Então, tudo que eu trago aqui, eu já fiz, deu errado, deu certo, por isso que eu compartilho aqui.
E aí teve uma época que eu peguei um certo ranço de fazer render, porque render demora pra caramba. Agora a gente acertou na nossa renderização, a gente tem uma máquina legal, então a gente não demora mais, nosso render é muito rápido. A gente fez curso, né, para aprender a renderizar. Mas enfim, no começo era uma desgraça. Levava às vezes a noite toda, eu passava a noite acordada. Bom, eu tinha trauma de fazer render. E aí eu pensei assim, não, vamos parar com essa palhaçada, eu vou cobrar do meu cliente o render. E aí, né, quando eu apresentava a minha proposta, eu falava para ele, olha, eu tenho essa opção com render e tenho a opção sem render. E aí, é óbvio que o cliente sempre quer pagar menos, né? Ele nunca vai querer pagar a opção mais cara, nesse caso, porque ele não tem noção ainda do que ele vai receber. E ele falava, não precisa, pode ser sem render, pode ser o 3D, tá tudo bem. Só que aí aconteceu o quê? Eu montava o projeto e, gente, o cliente não gostava do meu projeto. E não era porque eu não tinha acertado no projeto. O projeto estava exatamente como ele queria. Só que quando eu mostrava para ele uma parede com espelho, ele não via a reflexão do espelho, que fica maravilhosa no render. Ele viu uma parede cinza. E, gente, o cliente não tem a habilidade de enxergar um espelho onde não está o espelho, porque ele é leigo. São poucas as pessoas que têm essa percepção, tirando nós, é claro que temos a obrigação de ter essa visão. O cliente não enxerga, o cliente enxerga aquilo que está na frente dele. E aí aconteceu o quê? Toda aquela economia que eu tinha em não fazer o render, eu tinha um gasto no retrabalho dos projetos. E aí eu tinha que refazer o projeto. E quando eu refaço um projeto, eu crio dois problemas gigantescos. O primeiro deles é o cliente insatisfeito, porque não tem coisa pior que você ficar esperando algo e ficar frustrado com o resultado final, né? Ficar esperando aquela expectativa. Ai, minha casa dos sonhos, eu vou olhar, tô ansioso. O cliente tem muita expectativa com o nosso trabalho. E aí você mostra ele, não gostei. Já quebrou ali o rapport, né? Já quebrou o rapport. E outra é o custo, gente, que vai levar para vocês refazer aquele projeto. Porque você cobra por hora, meu amor. Você ganha por horas trabalhadas. E aí você refez o projeto todo. Então é uma desgraça, tá? Na minha opinião, é uma desgraça. Então, hoje, o que eu recomendo? Faça um curso de renderização, aprenda uma configuração de render para você fazer uma imagem em poucos minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Aí você vai ter um render bonitão para mostrar para o seu cliente e ele vai gostar do seu projeto. Então, a gente sempre faz render nos projetos, sempre. E aí, no caso da residência, a gente mostra a planta baixa e as imagens, né? Então, o nosso estudo preliminar é dessa forma. As imagens da fachada e a planta baixa. No interiores, a gente mostra a planta de layout e as imagens renderizadas. A gente faz, às vezes, vídeo, né? A gente já fez também imagem com a realidade virtual do óculos. Dependendo do cliente, a gente faz essas opções também. Mas aí, ou terceiriza, isso aí, Thiago, ou terceiriza e alguém faz. Tem pessoas maravilhosas que fazem render hoje, que também você pode contratar. Bom, depois que eu fiz as imagens lindonas, preparo a minha apresentação e vou para a reunião. Na reunião de apresentação, eu não vou me aprofundar em apresentação, porque tem uma live aí salva de apresentação. Quem quiser saber mais, vasculha lá no feed que tem. Mas eu vou dar só uma dica. Apresente esse projeto elogiando o seu projeto. Sempre, gente. Porque quando você elogia o seu projeto, você se sente mais seguro e o cliente fica extremamente lisonjeado. Porque ele percebe que você se preocupou com aquele projeto, que você se dedicou, que por mais que porventura ele não goste de alguma coisa, ele viu que você realmente se dedicou e você realmente achou lindo. Então você fez aquilo de corpo e alma. Então sempre
elogie os seus projetos. E quem quiser saber mais, procura lá no feed que tem uma live sobre isso. Apresentou para o seu cliente, tá? Mostrou as imagens, explicou o projeto com bastante calma, com bastante atenção. Você vai deixar essas imagens e essas plantas com o cliente. Entrega para ele impresso e envia de forma digital a sua apresentação, por WhatsApp, por e-mail, como ele preferir. E aí você vai dizer o seguinte para o seu cliente, muita atenção nessa hora. Meu querido cliente, você fica com essas imagens, com essa planta, e você olhe com bastante calma, com bastante atenção. Eu lhe dou alguns dias, e aí você pode deixar livre, mas é importante você... Claro que você não vai falar para o cliente, eu te dou 5 dias para você me dar retorno. Mas você fala, fique uns dias com o projeto, e aí você controla o tempo. Daqui uns 3, 4 dias... Se você apresentar na sexta, na segunda já pergunta. E aí, fulano, gostou do projeto? Quer fazer alguma alteração? E aí você não vai fazer executivo ainda. Não, para tudo. Você não vai fazer executivo ainda. Você vai esperar o cliente olhar com calma. Ele vai lhe pedir alterações, talvez. Ou ele vai dizer, é isso mesmo, eu amei. E aí você vai documentar. Ou você vai mandar um e-mail, ou você vai mandar um WhatsApp para ele falando: ok, o projeto está aprovado, então daremos início ao projeto executivo. E você só faz o executivo, meu amor, depois que o cliente aprovar. Porque senão você vai ficar tendo retrabalho novamente. O cliente tem que entender isso, gente. Os meus clientes todos entendem. Porque eu falo isso para ele. Eu falei, olha, o executivo, ele é um processo bem demorado dentro do escritório. Então, eu só vou começar ele quando você me falar que não tem alteração mais. E aí, quando o cliente dá ok, gente, é isso mesmo, pode tocar ficha, aí você vai trabalhar no executivo. E aí, você segue lá o tempo que você combinou no cronograma com o seu cliente, que é muito importante cumprir prazos com o cliente. Se possível, entregar antes, né? Pra dar aquela ideia legal de que você entregou antes. Mas se não der, entrega no prazo, tá tudo certo. Aí depois que você vai fazer o executivo. Monta o executivo todo bonito, com todos os detalhes, todas as informações, né? Pra quem tem muita insegurança, se vai fazer um bom executivo, gente, faça o melhor que você pode. E para quem é inseguro, quem não tem certeza se realmente vai ficar bom, faça o seu melhor e fique à disposição do cliente para tirar dúvidas. Porque aí essa insegurança vai diminuir, né? Porque mesmo que, faltou uma informação no projeto, ok, todo mundo erra. Todo mundo esquece uma informação, tá tudo bem. O importante é você estar disponível, né? Para o cliente te ligar, te mandar um WhatsApp e falar, fulano, faltou essa informação no projeto, o que é? Como é que eu resolvo? E você vai estar ali disponível para ajudar a pessoa. Tá tudo certo, gente. Não existe projeto perfeito. O projeto sempre pode melhorar, sempre pode mudar. E aí você anota, inclusive, esse detalhe que gerou dúvida para melhorar nos próximos, né? É sempre importante observar as dúvidas recorrentes do seu cliente significam que o projeto poderia estar melhor. Né? Então, por exemplo, de volta e meia, eu faço melhorias dos meus projetos. E eu já faço projeto há muito tempo. Então, até eu melhoro os meus processos. Né? Recentemente, aí no último ano, teve muito cliente me pedindo dúvidas sobre as luminárias. Eles perguntavam muitas vezes sobre as luminárias. Nesse momento, você tem que pensar, opa, só um pouquinho. Tem algo no meu processo de projeto que está falhando. O cliente é leigo, talvez ele não tá sabendo ler a minha planta. Vamos melhorar o processo? E aí a gente melhorou as plantas de iluminação. Até mostrei para vocês já esses dias que a gente faz uns quadros bem legais. Até vou botar no destaque, eu acho isso. Então você pode estar sempre melhorando os seus projetos. Sempre, sempre, tá? E aí então terminou o executivo, marca uma reunião de entrega do executivo. Muita atenção nessa hora. Não simplesmente entrega o executivo e sai correndo. Não. Marca uma reunião e apresenta o executivo para o cliente. Imprime ele bonitinho
e vai passando folha por folha e explica. Fulaninho, essa é a planta tal, o detalhe tal, a informação tal. Aqui você encontra tal item. Aqui estão as luminárias. Aqui tá o sofá. Aqui tá os revestimentos. Explica para o cliente, porque ele tem muita dificuldade de ler projeto, gente. Tem pessoas que não conseguem ler o projeto. Isso é normal. Então, quando você explica, fica um pouco mais fácil para ele. E aí eu sempre entrego o projeto, entrego um presentinho para o cliente e também coloco num pendrive o projeto. E aí está feito a entrega do projeto. Então, esse é o processo de projeto aqui no escritório, o processo de execução, né? Todos os passos que acontecem no projeto.